Nós temos um aparelho que eu também, que nem esse senhor comentou, eu cheguei a duvidar. Meu amigo Mesquita me chamou para esse negócio, me chamou e me convidou, sabendo que eu era médico, e médico é conservador. Médico não acredita em qualquer coisa. Mas antes de eu analisar os estudos clínicos e científicos que eu tenho acesso, através de 2 universidades, eu sou formado pela PUCamp e pós-graduado pela Unicamp. As 2 de Campinas, da terra da Thelma. Então, mas tem uma coisa que sobrepuja tudo o que é trabalho científico, que é a medicina por evidência. Isso pouca gente leva em importância. A medicina por evidência tem coisas que você não consegue explicar de primeiro ou sem um estudo clínico, mas você vê e você sente. E isso é o mais importante, é você ver e sentir. Então, deixa eu passar o próximo aqui. Esse aqui, né? De baixo, tem uma setinha. Desculpa. Eu conversei com um colega médico dos Estados Unidos, o Dr. Joseph Gotts, que ele é o dono do DCP Surgery, Oral Surgery em Pittsburgh, Pensilvânia. E ele me autorizou a dizer, em nome da DCP Oral Surgery, a experiência que eles têm com a Itera Care, a Itera Hertz. Eles usam as tecnologias lá para a melhora do paciente, que eles fazem tanto tratamentos odontológicos, tratamentos faciais, tratamentos de estética e tratamentos da cirurgia bucomaxilofacial. O Dr. Joseph é médico, mas é bucomaxilofacial. E ele observou muitas coisas durante o tempo que ele está utilizando a Itera Care, a Itera Hertz. A gente tem contato com outros colegas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Japão, da Coreia, e a gente se fala. Óbvio que eu, no começo, quando o Mesquita me chamou, não acreditava. E hoje, eu acredito piamente. Primeiro que eu sou estudioso da medicina chinesa, apesar de ser reumatologista e hematologista. E quem estuda medicina chinesa entende um pouco mais fácil o que são meridianos, o que é desbloquear energia, o que é bloquear, o que é desbloqueio, o que é liberar o corpo para receber todas essas energias, hertz, quântica. A quântica é uma energia já conhecida há muitos anos. E que hoje nós, na USP e Unicamp, tem pacientes em tratamento com energia quântica, né, para tratar tumor. Isso eu estou dizendo no modo convencional. Imagine a gente estar utilizando um aparelho, né, que sopra um ar quente, que você fala, como é que pode isso levar até o osso? Porque ele penetra, ele chega na medula óssea. E na medula óssea, a gente tem basicamente a formação de todas as células do organismo. Nossa medula. E aí que está. Essa energia, ela restitui, ela regenera a célula. Esse é o ponto crucial do negócio. É regenerar a célula. Porque nós somos células de água. 70% água, uma boa parte célula. E essas células muitas vezes estão inaptas, elas estão mortas, estão paradas, outras descartadas, mas a medula é que fabrica as células. Se a gente trata a medula, a gente regenera as células inaptas, célula morta já foi, descarta as células mortas, e as células que vêm, elas vêm do ponto de vista fisiológico. Claro que com a devida idade, com as devidas doenças, nós temos um aparelho que, além de tratar, a gente não pode dizer cura, porque, né, a gente não tem trabalhos científicos mostrando que cura, mas a gente tem evidências que mostram resultados excepcionalmente promissores. Porque nós estamos falando da parte biológica celular. Isso não está restrito ao ser humano, homem ou mulher, está restrito a animais, está restrito à água, está restrito à parte vegetal, a plantas. Então, se você vê que existe uma energia que ela quebra o cluster da água e ela minimiza, diminui o tamanho da molécula de água, fazendo com que essa água penetre melhor no teu corpo, isso já, do ponto de vista técnico, é uma coisa impressionante. Eu não estou dizendo do ponto de vista leigo, mas aqui tem terapeutas, tem pessoas que entendem de saúde, e eles sabem o que eu estou dizendo. Então, isso é muito importante. É a medicina por evidência. E a gente tendo aplicado já em muitos pacientes, colegas que aplicaram muito, Tiago,
Thelma, todo mundo aqui que já tem as suas experiências. Experiências positivas, na maioria delas. Isso, a medicina por evidência, é um registro por evidência. Claro que, antes de continuar aqui minha apresentação, o Dr. Joseph mandou alguns dados para mim, então, e eu fiz a tradução. A gente tem que pensar que a gente está contribuindo para a melhora física, corporal e espiritual. Aquele primeiro filminho que eu mostrei é a repercussão dos nossos órgãos no nosso sentimento, no nosso dia a dia, na nossa motivação. Isso é crucial para a nossa melhora. A gente sabe disso, existem N estudos. Pessoas que acreditam que têm espiritualidade, pessoas que não, separaram em 2 grupos. Quem obteve melhora são as pessoas que acreditam na espiritualidade. Seja ela católica, outras religiões, budismo, mas existe uma integração. Por isso que medicina integrativa e medicina chinesa, elas estão muito coligadas, porque elas se interagem. E elas respondem muito o que as pessoas céticas não acreditam. Porque tem muita gente que fala, isso é balela, isso não funciona, você tem que me provar. Claro, por isso que eu estou levando a IteraCare, a IteraHealth para 5 universidades. E já está no processo de adiantado. Se a Cristal estivesse aqui, ela ia confirmar. Na Unicamp, na PUCamp, na Universidade de São Paulo, USP, na Unifesp, que é a Universidade de São Paulo, e na Santa Casa. Nós estamos levando esse aparelho para a gente estudar lá. Então, inclusive, eu estou com um aparelho 220 exatamente para colocar nas universidades, porque lá, nessa parte de pesquisa, é a energia 220, embora estejamos em São Paulo. Então, aqui eu queria dizer para vocês, voltando ao que o Dr. Joseph me autorizou, eles encontraram N evidências de melhora nos pacientes bucomaxilofacial, onde eles trataram dor, implantes e cirurgias. Além do que, a mulher dele, ela é dermatologista estética. Então, ela faz trabalhos de rejuvenescimento facial. E está usando a terapia do IteraCare. Tudo que eu estou falando aqui está publicado. Entre em DCP Oral Surgery, que vocês vão ter lá. Né? O médico tem que se preocupar de qual é a fonte. Né? Se eu estou dizendo alguma coisa, eu provo. Né? Inclusive para aqueles céticos também. Bom, olha, os benefícios do IteraCare são realmente impressionantes. Eles mexem com a circulação corpórea, eles melhoram o nível circulatório, macro e micro sanguíneos. Então você obtém, com isso, um aumento da circulação e, evidentemente, isso repercute na saúde como um todo, porque você regenera e você previne. Não é só melhora, é regeneração e prevenção. Então, os benefícios são muitos, vai desde cicatrização, a melhora da homeostase, a melhora do metabolismo global glandular. Né? Esse produto funciona para pessoas diabéticas. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas e 20% das pessoas são diabéticas. Tá? Existe um protocolo para diabetes aqui. Não sei se vocês já viram ou já estudaram. Quem chegou a ver o protocolo para diabetes aqui nessa sala? Então, realmente funciona e funciona bem. Eu tenho feito apresentação e estudos sobre isso. Então, realmente existe uma diminuição da glicemia e da hemoglobina glicada do paciente. Tá? A gente mediu 6,3 de hemoglobina glicada no tratamento de um mês, caiu para 5,8. Quase normal, porque o normal é 5,7 da hemoglobina glicada. Isso é evidência. Inclusive, vou publicar alguns trabalhos. Me permite a Price, eu gostaria muito de publicar esses trabalhos para começar a mostrar as evidências que nós temos no nosso país. Mais um adendo. Conversei com o Dr. Peter Law e nós estamos montando a primeira academia de médicos PRIFE do Brasil. Eu pedi autorização para o Fernando para falar isso, porque a gente não tinha comentado nada, mas o Dr. Peter Law, da última vez, não sei se você lembra, Mesquita, ele falou, nós precisamos colocar uma comunidade médica para dar credibilidade aos fatos que existem. Porque senão as pessoas ficam muito na dúvida. Claro. E se médico fala positivo, e demonstra, e prova, não tem o que refutar. Né? Então, vamos ser corretos aqui, vamos fazer um trabalho profissional no Brasil. Se a Alemanha tem trabalho publicado,
Se o Japão e a Coreia têm, se a Europa hoje estão fazendo alguns trabalhos, por que nós não fazemos? Temos todas as condições. Claro que eles têm comitê de ética, você tem uma pré-forma de apresentação, é demorado, não é de um dia para o outro que você vai no Unicamp e fala, eu quero fazer um estudo. Cadê a verba? Então a gente tem que conseguir a verba com a FAPESP. A FAPESP libera a verba para a gente poder fazer o estudo, desde que você demonstre, a priori, alguns elementos positivos da situação. E é o que nós estamos fazendo. Todos os relatos do Tiago Damasceno, está tudo sendo enviado para as universidades, para a gente que prove para eles que têm medicina por evidência. E daí eles consagram e aprovam o estudo clínico a ser feito. Claro, esse estudo vai ter 20 pacientes, inicialmente, a gente vai demonstrar por um período de 6 meses e aplicar isso no mínimo 3 vezes por semana. A gente está desenhando o protocolo ainda, mas eu preciso ainda falar com o Dr. Peter, tá bom? Bom, eu queria mostrar aqui esses dados, que eu não vou me esmiuçar, porque hoje é uma apresentação não tão longa, não é uma apresentação médica, mas é uma apresentação para dizer para vocês que a PRAF também está se mexendo no sentido de dar credibilidade ao que a gente fala e demonstra. Eu, como cético, também fui, agora não sou mais, porque eu já tenho o resultado. De 30, eu não tenho a mesma casuística que o Tiago Damasceno, ele começou muito antes. Sim, claro. E ele está direto no operacional. Mas de 30 que eu fiz, nenhuma disse não. Nenhuma disse não melhorei. Nenhuma disse não funcionou. E são pessoas que têm dores crônicas, que têm diabetes, que têm artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, que é uma doença danada que dá na mulher hoje, e nada melhora. Você dá duloxetina, você dá pregabalina, você dá tramadol, você dá amitriptilina e não resolve. Eu estou fazendo aplicação numa paciente que já fez 10 sessões, ela falou, doutor, o que o senhor quer de presente? Eu não sei o que fazer. Eu estou melhor, eu não sinto mais dor. Meu marido não briga mais comigo. Minha filha não briga mais comigo. Eu acho que eu até vou ficar com ele, doutor. Então, é uma situação realmente impressionante, tá? Bom, uma das perguntas é assim, a gente vai usar a Iteracare por quanto tempo? Gente, é para prevenção. Você tem que usar continuamente. No mínimo 3 vezes por semana. Por quê? É uma coisa que você ganhou de presente para preservar a sua saúde. Se a gente vai preservar a saúde, a gente não toma uma vitamina todo dia? Você não almoça, não toma café da manhã, não janta. É a mesma coisa. Quando a gente fala de cada família ter um aparelho, ter um soprador, é justamente para fazer ele trabalhar para você. Como o Mesquita gosta de falar que nós estamos trabalhando para todos, o aparelho tem que trabalhar para nós. Esse é o intuito. Então eu queria que vocês aqui, a princípio, realmente acreditem nessa tecnologia. Isso é muito importante, que a fé é o oxigênio da nossa alma. Ele realmente vai turbinar os resultados que a gente obtém da aplicação da tecnologia. Tá? Isso é extremamente importante. Por que escolher a terapia? Tem efeito colateral? Tem contraindicação? Tem algumas contraindicações muito pequenas, para quem tem lente de contato, para quem usa um stent, para quem tem uma prótese, para quem está grávida, para quem tem algum tipo de órtese ou prótese, mas são muito poucas. Né? São 5 situações aí que a gente estudando no dia a dia pode contornar facilmente. Né? É você aplicar na região, não diretamente. É para quem tem ferida aberta, também é contraindicado. Você espera cicatrizar, coloca ali, tampa e faz ao redor. É o que eu tenho feito. Tem dado certo, porque como ele regenera, ele está cicatrizando mais rápido. Sim. Eu peguei uma ferida de um pé diabético. Está cicatrizando mais rápido. É inacreditável. Então eu vou falar com muitos vasculares que tratam o pé diabético. Eu vou falar com o endocrinologista, que atende muita gente diabética. E diabético aqui não falta. São muitos. São 20 milhões no Brasil. Só para a gente ter uma ideia. Pessoal, se vocês verem aqui o chart, quem quiser tirar foto pode, mas depois eu disponibilizo nos nossos grupos, claro, essa apresentação, a Thalita pode disponibilizar, mas são muitos os benefícios, muitos.
Por quê? Por que todos esses benefícios? Fala, doutor, mas ele funciona aqui, ele funciona lá, ele funciona para essa doença, funciona para outra. É porque, pessoal, eu estou cansado de repetir. Ele funciona no cerne do negócio, que é no líquido e na célula. E nós somos 70% água e alguns milhões de células. Se ele funciona nesses dois locais, ele vai funcionar para a grande maioria das doenças. Sem dúvida. Não tem refutação. Você fala, ele funciona para glândula? Funciona. O doutor lá funciona nos chakras? Ele realinha os chakras. Mas como? Uma célula tem um hertz que é diferente do outro hertz, que é diferente de uma energia ou do megahertz. Gente, é uma questão de adaptabilidade da célula. Chama adaptabilidade celular. Quando uma fica boa, as outras vão ficando. E você trabalha direto na medula, é onde forma a célula. Não tem como não formar célula sem ser na medula óssea. A medula óssea está localizada no externo, aqui, e na região do quadril e da coluna. Tanto que quando a gente faz punção da medula óssea para estudar o paciente, a gente tira sangue daqui, quase a nível da cristilíaca óssea e do externo. Enfia a agulha aqui, vai até o osso, dá uma raspadinha no osso, puxa e manda estudar a parte anatomofisiopatocitológica do paciente. Por quê? Para estudar, para ver se a célula tem uma anormalidade do grupo vermelho, uma outra anormalidade do grupo branco, né? Que a célula nossa tem a parte branca e a parte vermelha, a parte, né, onde tem hemoglobina, hemácia, e essa hemoglobina e hemácia é que carrega a molécula de oxigênio, o corpo todo. Se ela estiver bem, a gente vai estar oxigenado, muito bem. Mas se ela tiver com alguma alteração, uma anemia, a diabetes também leva a isso, a hipertensão arterial leva a isso, são doenças inflamatórias. E aquele produto que eu mostrei, que chama IteraCare, ele desinflama. Inclusive, quem me falou essa primeira palavra, eu repito, foi o Mesquita. Falei, essa célula está desinflamada. Eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, será que está correto esse termo? Fui pesquisar e está certo. Parabéns, Mesquita. Obrigado. Tá certo. Então, você tem uma desinflamação celular. E aí que está a chave do negócio. 95% das doenças, um pouquinho mais, é devido à inflamação. Nossas células inflamam. Você fala, no tumor inflama? Inflama. O diabetes inflama? Inflama. Pressão alta? Inflama? Inflama. Doenças vasculares? Todas inflamatórias, mesmo as venosas. O linfático está alterado? Está alterado. Então não tem... porque, na verdade, ela trata e regenera e evita no cerne da formação celular. Esse é o introito da coisa. Esse eu queria que vocês gravassem mesmo. E ela está realmente funcionando onde forma a célula. E se a gente regenera a medula, a gente vai regenerar o nosso corpo. É claro, uma pessoa de 75 anos não vai ficar com 20 anos de novo. Né? Não é lógico. Mas ela vai estar com 75 anos saudável. Esse é o ponto, estar saudável. Não ter pressão alta, não ter diabetes, está equilibrada, não ter anemia, não tem nenhuma doença crônica de base. Tem muita gente saudável naturalmente. E as pessoas doentes podem obter isso fazendo um tratamento contínuo de no mínimo 3 vezes por semana. E eles preconizam sempre de 2 a 15 minutos. Pessoal, já tem tanto estudo, que está tudo bonitinho. Tem um livro que foi traduzido, né, cara? Pela Praf, se não me engano. Foi feito pela Praf. Está muito bem explicado. Os locais, as doenças, quanto tempo, qual a frequência. É só detalhar, estudar um pouquinho, ler, que você vai realmente aprender. E aplicar, que é o principal. Aplicar em você ou aplicar nos seus queridos. Certo? Lá isso. Uso prolongado. Sabe o que vai acontecer comigo? Vai regenerar a célula? Ou vai me dar câncer? Isso vai atrapalhar alguma coisa? Vou ter algum problema? Foi o que ele me disse. Ele me falou assim, não, muitos pacientes ficam preocupados, sabendo se essa energia pode fazer mal, se essa energia tem realmente, vamos dizer assim, um efeito adverso importante. Olha, ele está observando há mais de ano. Nada contra, tudo a favor. Vamos aguardar por mais tempo, porque a medicina é assim, a gente tem que observar. Até o momento, nada de ruim, tudo de bom. Cicatrização. Como ele trata da parte bucomaxilo, a esposa dele faz a estética. Ela aplica com 2 aparelhos IteraCare e ela começa aqui no pescoço e ela vai subindo e fazendo a aplicação com um creme hidratante especial que ele usa, cicatrizante de rejuvenescimento que eles têm ali.
E vai aplicando até na testa aqui. Gente, vocês vão ver o antes e o depois. As mulheres vão ficar malucas. É inacreditável. Os homens também. Claro. Porque rejuvenesce a pele, deixa mais lisa, mais fininha, mais soft. Sabe aquela pele acetinada? Ele me disse isso, a mulher dele fez nela mesmo. Antes de fazer nas outras pessoas, ela fez nela mesmo. E ela é uma moça bonita até. Ficou mais bonita ainda. Eu falei, poxa, sua esposa renovou 10 anos. Ele falou, você não sabe com o quê? Com o quê? A Eternacare. É inacreditável. Por isso que ele está liberando, porque americano é um povo cético, né, também. Eles só acreditam vendo, viu? Tá, isso é real. A função do nosso corpo está em nós mesmos. Nós temos uma coisa que chama inteligência inata. A inteligência inata é o nosso corpo regenerar. Mas, claro, ele precisa regenerar com alguma ajuda. Se a gente estiver doente. Se a gente não estiver doente, mas não quer ficar doente, por medida preventiva, isso é uma medicina preventiva, ou saúde preventiva. Tá? Os terapeutas fazem muito isso, desde a iridologia até a acupuntura, na qual hoje eu faço uma acupuntura não invasiva. Porque imagina, esse aparelho é uma acupuntura, que vale a 10 acupunturas, 40 massagens. Isso é comprovado. O Dr. Peter Law tem trabalho lá, claro, na língua mandarim e na língua chinesa. Para nós é um pouquinho mais difícil, mas eu pedi a tradução para ele já. Pelo menos por inglês. Né? Aí a gente realmente... Mas eu vi os resultados, são excepcionais. Então, a gente tem no nosso organismo uma inteligência inata. Né? E ela pode... O nosso organismo se autorregenera desde que ele tenha um input. A pessoa que mexeu com tecnologia de computador, né, Vânia? Você, né? Que é programadora, então você tem que dar um input no organismo. Vamos dar um input energético. Que o organismo vai trabalhar na sua inteligência física, espiritual, emocional, no sentido de melhorar. Você pode curar uma pessoa com depressão. Você pode curar uma pessoa com ansiedade. Aí você fala, pô, gente, é tudo a ver, é energia. Nós somos energizados ou para o bem ou para o mal. Então você vai melhorar a sua condição energética. Tá claro até aqui?